que é a contração, né? O coração funcionar como um bom, né? Então, essa figura que eu já mostrei para vocês seriam todas as atividades elétricas, chegando na despolarização como um todo do coração. É importante lembrar da presença dos discos intercalares nos miócitos cardíacos. Isso faz toda a diferença em relação à contração do coração, porque o coração precisa contrair como um todo, tá? Ele não pode uma determinada célula contrair e a outra ficar relaxada. O que difere do músculo estriado esquelético, onde no músculo estriado esquelético, cada fibra muscular recebe uma inervação de um neurônio motor, tá? Chegando a informação para que esse músculo possa contrair. No coração, não. A informação vem do nódo sinoatrial, nódo atrioventricular, esparramando para todos os miócitos cardíacos. Pelo fato de termos os discos intercalares, que são regiões de baixa resistência elétrica, o potencial passa rapidamente e o coração contrai como um todo, formando o chamado sincício ventricular, ou sincício cardíaco, né? Existe o sincício atrial e o sincício ventricular, tá? Bom, o que é importante saber para a contração do músculo cardíaco? Tá, em termos histológicos, é importante saber que o músculo cardíaco tem muita mitocôndria, por exemplo. Porque é um músculo que está em constante atividade, ele precisa de muita energia para desempenhar a sua função. Lembrem-se que a opção de falha do músculo cardíaco não é uma opção muito viável para a homeostase, né? Nós temos túbulos transverso, tá? Chamado dos túbulos T, que são túbulos que penetram dentro do músculo cardíaco e isso auxilia na difusão também do potencial de ação ao longo das células cardíacas, tá? Temos os discos intercalares, que a gente já comentou intensamente ontem, que são regiões de baixa resistência elétrica que permite a passagem do potencial de ação. E o que é importante também no músculo cardíaco, em termos histológicos, é a presença de retículo sarcoplasmático em grandes quantidades. O retículo sarcoplasmático, como vocês sabem, é um reservatório de cálcio dentro do músculo, né? E o cálcio, como a gente já viu em atividade elétrica, é essencial para a atividade elétrica do coração, não é? Veja, o cálcio é o que mantém o potencial despolarizado, é o que faz com que esse potencial fique durante mais tempo. E isso tem uma importância fisiológica de por que o potencial de ação tem que ficar mais tempo despolarizado. Se olharmos para a unidade funcional de um músculo, vocês verão que nós temos o sarcômero. Vocês viram o músculo estriado esquelético ou não? Não em histologia, em fisiologia. Como que se dá o processo de contração do músculo? Como que acetilcolina? Neurônio motor, alfa lá que libera. Isso. Tá. Então vocês aprenderam a contração do músculo. Como que se dá a interação das fibras de actina e miosina. Não, mas em histologia vocês não viram a função, né? Viram que existe actina, viram que existe miosina, troponina, tropomiosina. Bom, mas enfim, tudo que eu vou descrever para vocês agora é o que acontece na maioria dos músculos, tá? Inclusive músculo liso também, tá? Mas aqui a gente vai falar do músculo estriado cardíaco. A unidade funcional do músculo é chamada de sarcômero, tá? Nesse sarcômero nós temos, então aqui nós temos duas fibras cardíacas, tá? Então aqui eu tenho uma unidade funcional, que é uma fibra cardíaca. Essa fibra nós temos filamentos proteicos de actina e miosina, que não estão interligadas. Elas não estão interligadas por outras unidades proteicas chamadas de troponina e tropomiosina, que estão bloqueando a ligação entre a actina e a miosina. Quando o cálcio entra dentro da célula, ou ele é liberado na célula, acontece uma reação enzimática que permite com que a actina possa interagir com a miosina e deslizar
esses filamentos entre si. O deslizamento dessas fibras de actina e miosina é o que permite o encurtamento do músculo. Certo? Tudo bem? Veja, isso aqui é um corte que nós pegamos esse músculo, eu cortei nesse sentido, certo? E aí estou olhando de frente. Então veja aqui, ó, um tubo T, né? As mitocôndrias, tá? Tem lipídio e aqui o túbulo T por onde o potencial de ação pode passar também, tá? Mas como que se dá esse processo de contração, então? Qual que é a cascata intracelular que faz com que nós tenhamos esse encurtamento das fibras musculares e, portanto, uma interação entre as fibras de actina e miosina? Então, essa figura aqui é clássica já para vocês, né? É um potencial de ação de um miócito cardíaco, podendo ser ele atrial ou ventricular. A partir de agora, até o final da aula, eu não vou mais mencionar para vocês o potencial do nódulo sinoatrial, tá bom? Toda atividade elétrica que eu comentar com vocês será uma atividade elétrica desencadeada por um miócito atrial ou ventricular, que é a célula que, quando estimulada, gera uma resposta mecânica, tá bom? Diga. Eu só esqueci. Antes do cálcio entrar na célula, as células de actina e miosina, os filamentos. Eles não estão em contato porque tem o que no meio dela? Tem duas estruturas proteicas chamadas de troponina e tropomiosina, mas eu vou comentar daqui a pouco. Eu vou mostrar para vocês o desenho, como que seria essa reação bioquímica que ocorre. Que vocês gostam de bioquímica, não gostam? Vocês não tiveram bioquímica, certo? Todo ano a turma da noite chega para mim e fala, nós não tivemos bioquímica. Mas vocês tiveram, mas não tiveram ao mesmo tempo, não é isso? Ah, vocês estão tendo, mas não estão tendo, não é isso? Todo ano é a mesma coisa, a mesma resposta. Bom, mas enfim, como eu comentei, essa é uma atividade elétrica, então, de uma célula atrial ou célula ventricular, tá? Então, o potencial de ação chegou nessa célula, isso foi o estímulo para que a célula abrisse canais de sódio sensíveis à voltagem, a célula despolarizou. Despolarizou, tendeu a repolarizar, mas abriu canais de cálcio lentos, sensíveis à voltagem, e manteve-se despolarizado. Esse cálcio que abriu é o mesmo cálcio que vai entrar dentro da minha célula, tá bom? E esse cálcio dentro da minha célula vai auxiliar na contração. Porque vocês sabem que para termos contração é necessário termos cálcio dentro da célula. Bom, o cálcio que entra através de um canal de cálcio sensível à voltagem, veja, um canal de cálcio, um fluxo de cálcio, que mantém o potencial despolarizado, esse cálcio dentro da minha célula vai ser utilizado na contração, tá bom? Da onde veio esse cálcio? Do meio extracelular. Que nós temos mais cálcio no meio extracelular do que no meio intracelular. Bom, esse cálcio, ele vai também agir no retículo sarcoplasmático, num canal chamado canal de rianodina. É um canal presente no retículo sarcoplasmático, onde o íon cálcio que veio do meio extracelular vai se ligar nesse canal e permitir a liberação de mais cálcio do retículo. O retículo não é um reservatório de cálcio? Então, o cálcio do meio extracelular, que vai auxiliar na contração, também vai permitir a liberação de mais cálcio do retículo sarcoplasmático. Tá? Então, o retículo vai liberar mais cálcio para o meio extracelular. Esse cálcio vai permitir a ligação ou a interação entre as fibras de actina e miosina, liberando o sítio ativo da actina, e aí a miosina pode se interagir e ter o seu efeito. Qual é o efeito?
encurtamento da fibra, porque eu quero deslizamento entre as fibras. Tá? E aí eu tenho o contração, que a fibra encurtou, o músculo como um todo diminuiu de tamanho. Tá? Bom, tudo isso existe uma cinética, depende de energia, depende de ATP que tem na região para ter essa cinética de interação entre as fibras de actina e miosina. Quando essa cinética, essa energia acaba, o que acontece com o cálcio? Ele precisa retornar aos seus ambientes para ser estocado. Tá? Esse cálcio retorna para o retículo sarcoplasmático. Uma parte dele vai retornar para o retículo sarcoplasmático. Por quê? Porque é o local de armazenamento de cálcio dentro da célula. Mas isso é contra um gradiente de concentração. Portanto, eu tenho uma bomba de cálcio, que depende de ATP, que vai jogar o cálcio para dentro do retículo. Bom, mas tem muito cálcio dentro do músculo cardíaco, tá? Porque cálcio é muito importante para essa contração. Uma outra parte do cálcio, ele é exteriorizado da célula cardíaca, através de uma bomba de cálcio, certo? Mais do que isso, nós temos um trocador sódio-cálcio. Então ele vai pegar o cálcio que está em excesso no meio extracelular, vai jogar para o meio, que estava no meio intracelular, vai jogar para o meio extracelular, mas por outro lado ele vai colocar sódio para dentro da célula. Certo? É um trocador sódio-cálcio. Ele vai colocar 3 sódios para dentro, ao passo que ele joga um cálcio para fora. Mas o que acontece se o sódio entrar dentro da minha célula? Despolariza. Para que isso não aconteça, nós temos a famosa bomba sódio-potássio, que vai pegar o sódio e colocar para fora e colocar potássio para dentro, mantendo as concentrações iônicas ideais dentro da minha célula. Tá? Evitando com que isso nós tenhamos despolarizações desnecessárias no músculo cardíaco. Tá? Como que esse evento ocorre, então, de maneira mais detalhada, é o que está descrito, que eu coloquei descrito aqui para vocês, quando vocês forem estudar, ficar mais